E no livro que inspirou essa série, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana, ela nos ensina que no fim da vida há uma dor que não é uma dor física, é uma dor profunda da alma, é a dor do arrependimento. É a dor de quem chegou no final dessa jornada da vida e, ao olhar para a sua história, se arrepende. E esse arrependimento é uma dor que não existe medicação para curar essa dor. Hoje vamos conversar sobre 5 dores e a resposta do Evangelho que vence cada uma delas. Ela, no livro dela, ela fala sobre vários arrependimentos, várias dores, que na experiência dela como médica, tratando de pacientes em estados finais, já ouviu muitas histórias, e eu elegi 5 histórias para a gente conversar aqui hoje de manhã, para a gente refletir, para a gente poder olhar para a nossa própria vida e dizer, será que eu corro o risco de chegar no fim da minha vida e está escrito lá que eu me arrependi de algumas dessas 5? Bora conversar? A primeira dor é a dor da autenticidade perdida, a vida não vivida. É a dor dessas pessoas que chegam no estado terminal da vida e dizem assim, eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesma e não ter vivido a vida que os outros esperaram de mim. Eu queria ter tido a coragem de ter vivido a minha vida, e não a vida que os outros escreveram, não a vida que os outros sonharam a meu respeito. E essa semana, a psicóloga Jace Ribeiro, ela postou no Instagram dela um desabafo sobre isso. E eu queria ler junto com vocês esse desabafo da Jace. Ela diz assim, passei a maior parte da minha vida perdida de mim mesma. Cresci ouvindo que eu era uma pessoa difícil, braba, igual uma catita. Sabe, catita é um ratinho assim, né? Brabo, de corre para cá, corre para lá, ninguém segura. Questionadora demais, impulsiva demais, falava demais, era insatisfeita, fora dos padrões para o que esperavam que eu fosse. Certamente eu não era fácil realmente. Lidar com uma pessoa com essa personalidade não é fácil, é desafiador, por vezes cansativo. Mas o que esqueceram de mostrar é que não são apenas esses os traços da minha personalidade. Eu era dinâmica, tinha poder de persuasão, era comunicativa, criativa, engraçada, boa ouvinte, fazia amizade fácil, adorava estar em movimento, tinha um espírito de liderança, adorava escrever, dançar, tinha senso crítico. Mas as únicas coisas que eram reforçadas em mim eram os meus defeitos. E quanto mais reforçam, mais eles apareciam, mais eles cresciam. E durante muito tempo eu era apenas eles. Depois que entendi eles, corri para o outro lado da régua e me calei, me anulei, aceitei tudo. Não questionei e o pior, duvidei de mim. Mas o autoconhecimento me fez entender que quem eu sou por completo, com os meus defeitos e virtudes, pude me orgulhar de ser quem eu sou e me libertar daquele rótulo que recebi na infância. Hoje, ajudo muitos outros adolescentes, adultos e seus familiares que, assim como eu, são deliciosamente difíceis, mas imensamente maravilhosos, a se conhecerem e tirarem o melhor de si e serem quem eles desejam ser. O maior ato de rebeldia é ter a coragem de ser quem é, e mesmo assim, querer ser uma pessoa melhor todos os dias, com amor, Jace Psi. Essa é a dor do lamento, da vida não vivida. E conversando com a Jace, interessante como ela disse que isso na infância, para escrever esse pôster, como isso mexeu com ela. Eu disse, Jace, não mexeu só com você, porque mexe com a maioria das pessoas.
Mexe com as pessoas que aprenderam a viver a vida que o outro tinha para ela viver e esqueceram de viver a sua própria vida. Que aprenderam a ser o filho perfeito. O aluno perfeito. O profissional de sucesso. O crente exemplar. Que a religiosidade, que a igreja, que o pastor, que o pequeno grupo, que a comunidade que você vive desenha e escreve os seus comportamentos e aquilo que você deseja ser. E essa dor, ela vai crescendo e vai tomando conta da nossa vida, vai sufocando a nossa vocação de viver. Nossos sonhos. Por medo de julgamento, por medo de decepcionar a quem a gente ama, por medo de não ser aprovado, por medo de ser rejeitado. É a dor de ter deixado a vida escorregar entre os dedos. Augusto Cury, o médico, ele fala algo a respeito disso, que essa dor é a dor de quem desceu do palco da sua própria história e sentou na plateia para assistir a sua vida sendo escrita por outra pessoa. E quando você se dá conta, a vida passou e você não viveu a vida. E muitas vezes isso é ensinado para a gente com as melhores das intenções. Porque assim, às vezes são os pais da gente que ensinam para a gente esse padrão de comportamento, de que a gente precisa ser assim, ser assado, ou que se a gente continuar do jeito que a gente está sendo, a gente não vai ter sucesso na vida. Mas os nossos pais ensinam isso na melhor das intenções, tentando acertar. E não é justo olhar para a nossa vida como adulto e dizer, eu frustrei a minha vida e eu culpo os meus pais por isso. Há uma música do Renato Russo, né, que diz, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, é o que você vai ser quando você crescer. É o que você vai ser quando você for pai. Você também vai criar padrões de comportamento para o seu filho, você vai errar, talvez em outras coisas, mas vai errar também com seus filhos, do mesmo jeito que seus pais erraram com você. Há uma outra música que diz, eu devia ter feito tudo o que eu queria fazer. É claro, meu povo, que eu não estou falando de uma vida cheia de pecados, de ter feito tudo, jogar tudo para cima e viver tudo o que eu quero. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, que nós somos, em Cristo Jesus, libertos, temos liberdade de ser, mas não devemos usar dessa liberdade para dar lugar à carne, para dar lugar ao pecado. E a resposta do Evangelho para essa dor da falta de autenticidade, de olhar para a sua vida e dizer, eu não vivi a minha vida, a resposta do Evangelho para essa dor está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. E o apóstolo Paulo diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Em Cristo, meu povo, nós não somos definidos por aquilo que nós fazemos, nem muito menos por aquilo que nós temos. Nós somos definidos pelo amor incondicional de Deus por nós. Incondicional por Deus por nós. Ele nos criou únicos, com a nossa história, com os nossos talentos, com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos, com tudo aquilo que carrega aí a minha vida, a sua vida, foi criada por Deus. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, no lugar de querer agradar a todo mundo, que isso é algo que nos adoece e leva a caminhos de morte, morte de esperança, de vida aqui dentro do coração da gente, que a gente possa querer agradar a Jesus Cristo. Que a gente possa buscar primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E querendo agradar a Cristo Jesus, isso vai ser preenchido em nossas vidas.
Viver a nossa identidade em Cristo é a nossa maior e primeira vocação. Se tem alguma coisa que a gente precisa resgatar nessa vida para não chegar no fim dela e dizer que a gente perdeu a nossa identidade, que a gente não viveu a vida que a gente tinha para viver, é a gente viver a nossa identidade em Cristo. É resgatar os nossos sonhos, os sonhos perdidos. Quais são os seus sonhos? Quais eram os sonhos que você tinha no início do ano? Quando você olhava para a sua vida, o que é que você deseja da sua vida? O que é que você deseja desenhar para você para daqui a alguns anos? Eu não estou falando sobre dinheiro. Eu não estou falando sobre sucesso na profissão. Estou falando sobre nossa identidade em Cristo. A gente busca todas essas outras coisas em primeiro lugar, ou não é verdade? Mas a gente tem que buscar a nossa identidade em Cristo. Caminhar com Ele, pegar na mão dEle, dedicar tempo a esse relacionamento com Cristo, se aprofundar nessa relação. Querer a identidade de Cristo como marido, como esposa, como filho, como profissional, como um homem da sociedade, como uma mulher da sociedade, que eu possa me parecer mais com Cristo. E não estar preocupado em ser aluno nota 10, em ser um profissional do ano, ou qualquer outra coisa. Isso faz parte da vida, mas quando a gente coloca isso em primeiro lugar da vida, a gente escolhe caminhos de morte para a gente. E corremos o risco de chegar no finalzinho da vida com essa dor. Segundo, a dor da ausência, do preço do excesso de trabalho. São essas pessoas que chegam no leito de morte e dizem: gostaria de não ter trabalhado tanto. E essa não é a dor do trabalho digno, sabe? De você acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, aí trabalhar, e pegar uma condução, e chegar no trabalho, e voltar para o trabalho, e fazer planilha. Eu não estou falando sobre esse trabalho digno, do suor do rosto, da dedicação que a gente tem que fazer, do estudo. Não é isso. É da idolatria, da produtividade. Que nunca basta, né? Nunca está bom. É o lamento de quem, sabe, trocou o tempo de vida por hora extra no trabalho para poder ter um degrau maior na profissão, uma estabilidade financeira, um status de que avançou lá dentro do trabalho, mas isso nunca chega. Sabe aquela cena do corrida, eu acho que é a corrida de cavalos, ou é de cachorro, que vai um coelhinho na frente, que ele dispara, e o cachorro nunca consegue alcançar o coelhinho? A gente está correndo assim também na vida, atrás de algo que é inalcançável. É essa lógica do trabalho. A doutora Ana Cláudia diz que nunca chegou na experiência dela a pessoas no leito de morte e as pessoas disseram: doutora Ana Cláudia, eu deveria ter trabalhado mais, eu devia ter feito hora extra, eu devia ter me dedicado mais àquele emprego. As pessoas não dizem isso. As pessoas dizem: eu devia ter amado mais, eu devia ter visto o sol nascer, eu devia ter levado a vida mais leve. A resposta do Evangelho para essa dor está em Marcos capítulo 6, versículo 31, onde Jesus chama seus discípulos, e Jesus dá uma resposta a seus discípulos que para hoje, para a cultura da produtividade, seria algo que assim: Jesus, vai subir um monte, Jesus, vai fazer um curso para aprender que a vida não é assim. Hoje a gente responderia assim para Jesus. Mas Jesus chama aqueles discípulos e diz assim, havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse assim: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Descanse um pouco. Jesus nos lembra, meu irmão, que o valor do descanso é importante da vida. O valor do descanso, da comunidade. Venham vocês, venham, vamos descansar um pouquinho juntos.
Vamos contemplar o descanso. Bora contemplar a nossa amizade, a nossa conversa. Não vamos passar desapercebido pela vida, pelo que é essencial. O essencial não é o dinheiro, são pessoas que caminham com a gente. O Deus da Bíblia não é um capataz, Ele é um Deus do sábado. O Deus que nos ensina a parar, a contemplar e a desfrutar tudo aquilo que a gente já trabalhou. Essa lógica da produtividade, do desempenho a 1000 por hora, ela rouba da gente até o tempo da gente parar, desfrutar tudo aquilo que a gente tem tempo para parar e desfrutar aquilo que a gente já construiu. Porque o coelhinho está lá na frente e a gente precisa correr para alcançar ele o tempo todo. E como isso cansa o corpo e a mente. E como é ruim chegar no fim da vida e se arrepender porque não viveu a vida, porque estava perdendo tempo demais só trabalhando. Só idolatrando essa cultura do trabalho. O Evangelho nos ensina a resgatar o sábado da alma, a parar, a respirar e a contemplar tudo aquilo que a gente já construiu. O Evangelho é que nos dá coragem de dizer não a essa tirania urgente. Tudo é urgente, tudo é urgente. A gente está na mesa de jantar com os filhos, com a família reunidas. O celular está ali do outro lado, mas vem o barulhozinho do WhatsApp, a gente se levanta da mesa para pegar. Isso quando o celular não está na mesa. A gente se levanta para pegar e a gente... É urgente, deixa eu só responder aqui um pouquinho, é urgente. Tudo é urgente, né? Tudo é urgente. Às vezes a gente está com os filhos na mesa, isso aí é urgente? É urgente, a gente vai ver, não é nada urgente. Mas a gente coloca tudo no critério, na cesta do urgente. E não é só nossos filhos, a gente também. Claro que eu não estou falando daquelas profissões de pessoas que ficam sobre aviso, né? Um médico que precisa toda hora estar olhando, ou um engenheiro que está responsável por um... Eu não estou falando disso, eu estou falando da nossa vida, da grande maioria de nós, dessa coisa da gente não colocar o urgente acima do essencial. E como o urgente, ou aquilo que a gente define como urgente, tem nos levado a caminho de mortes, a caminhos de mortes. O Evangelho nos ensina que o presente maior que temos a dar à pessoa que nós amamos é a nossa própria presença. É a gente estar presente. E a gente não se arrepender disso. Isso não virá uma dor no final da nossa vida, da nossa ausência na vida. Da nossa ausência na vida. Doutora Ana Cláudia vai dizer que isso é muito comum nas experiências com os contatos com os pacientes que ela tem. Ela tem um livro que é Histórias Lindas de Morrer, que ela fala muito sobre isso. Experiência de pessoas em estado terminal que escreveram a sua história dizendo como eu me arrependo de... E aí falam sobre várias e várias coisas. Terceiro, a dor do silêncio, as palavras não ditas. São pessoas que chegam num estado terminal da vida, no finalzinho da jornada, e dizem, eu gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Como isso adoece, meu povo? A minha sogra é uma pessoa maravilhosa, ela já faleceu, mas ela terminou os seus dias dizendo como eu gostaria de ter expressado os meus sentimentos. E ela guardava uma mágoa porque não expressou os seus sentimentos para com seu marido. Não disse, chega, basta, você está me magoando, eu estou com raiva. Em troca, ela dava um sorrisozinho de canto ou apenas ficava em silêncio. A gente aprende isso não foi só com minha sogra também. A gente aprende a não expressar os nossos sentimentos. A gente aprende a cultivar dentro do nosso coração um cemitério de palavras não ditas. E não é só dizer ao outro, basta, chega, estou com raiva, você está me magoando.
Não. Existem outras palavras também que a gente não diz, como eu te amo. Que trava aqui para a gente dizer. Me perdoe. O orgulho não deixa sair essas palavras. No leito de morte, essas palavras se transformam num nó na garganta. Que trava, que dói. E é uma dor que o paciente leva para o túmulo. Esse silêncio que muitas vezes é visto como paz. Ficar em paz, vou ficar em silêncio, deixa passar. Mas pode ser uma violenta prisão na vida da gente. Jesus nos ensina a curar essa dor com verdade e com graça. Efésios capítulo 4, a resposta do Evangelho para essa dor do silêncio é: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. A Bíblia nos ensina, meu povo, que a vida ela acontece na reconciliação, sabe? Nos encontros, na transparência, na verdade. O Evangelho nos dá a certeza de que a verdade dita com amor nunca destrói, ela constrói pontes. Há um mês atrás eu conversei com um adolescente e ele dizia: eu vou chegar para o meu pai, vou meter o dedo no rosto dele, vou chegar para a minha mãe, vou meter o dedo e eu vou dizer a verdade, doa que doer. Porque a verdade, Cláudio, liberta. E aí a verdade eu vou dizer, sabe, e começou a vomitar aquelas palavras ali. E no final eu disse: você precisa expressar a verdade e dizer isso que está aqui. Mas a verdade não precisa doer. A verdade não é doa a quem doer. Isso é falta de amabilidade. A amabilidade é um fruto do Espírito. A verdade ela precisa ser dita, mas ela pode ser dita com amabilidade. O Evangelho nos mostra o caminho para sentir os sentimentos que nos magoam, para expressar e para resolver. O Evangelho nos ensina a buscar a paz, não pelo silêncio, muitas vezes covarde, de não enfrentar aquela situação em nome da paz. Mas o Evangelho nos ensina a buscar a paz em verdade, em amabilidade, de forma corajosa, tentando trazer o diálogo e a harmonia para o relacionamento. O Evangelho também nos diz que é hoje o tempo da gente falar com amabilidade. Não deixa o sol se pôr, é hoje. É hoje. Sempre converso com os casais dizendo que esse versículo não significa o sol se... O casal brigou de 4 horas da tarde, a gente tem que resolver até 5h30, porque senão o sol vai se pôr e, né? Não, às vezes o sol se pôr, deixa passar a noite. Acalma a tua ira. Vai conversar com Deus, vai conversar com Jesus de Nazaré. Vai perguntar a Jesus de Nazaré o que tu tem que fazer. Acalma, apazigua essa ira dentro de ti. E aí no outro dia, com calma e com amabilidade, com espírito manso, fala a verdade em amor. A verdade ela não precisa ser uma faca entrando na alma do outro. E como a verdade dita com amor, ela aproxima, né? A verdade dita com amor, por exemplo, com casais, ela acaba apaixonando mais ainda os casais, aproxima os casais, que é tudo isso que a gente quer na vida, um companheiro, uma companheira que consiga conversar com a gente com amabilidade. O problema é que a gente não aprendeu isso na escola, não aprendeu na vida, não aprendeu com os nossos pais, não aprendeu em canto nenhum, e a gente carrega toda a estrutura da nossa cultura, da nossa criação, e a gente vai para os relacionamentos com toda essa estrutura. Mas o Evangelho nos ensina que a gente pode mudar isso na nossa vida, porque falar com amabilidade é fruto do Espírito. Quarto, a dor da solidão, dos amigos esquecidos.
São pessoas que chegam no leito de morte, no finalzinho da jornada, e diz: eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos e até de ter aceitado mais as pessoas como elas são. Jaco Petri é uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, e ele diz que tem 6 coisas na vida que a gente não pode se dar o luxo de viver sem elas. E uma dessas 6 coisas é cultivar pelo menos um bom amigo. Cultivar pelo menos um bom amigo. A vida que vivemos, meus irmãos, essa correria doida que a gente vive, por produtividade, por desempenho, por apagar incêndio, por conseguir colocar pão dentro de casa, ela nos rouba esse momento com os amigos, de cultivar uma boa... A gente chega em casa tão cansado, não é? É tão cansado que a gente chega em casa que a gente quer tirar o sapato, botar em cima do sofá, assistir alguma série, um filme e ficar ali. Bora se reunir? Bora lá em casa? Fazer... Rapaz, hoje, vamos deixar a próxima semana. Bora curar das feridas de alguém que está caído no chão? Mas sabe o que é? Hoje é o dia do meu descanso. Hoje é o dia que eu programei para fazer outra coisa. Porque fazer amizade, cultivar amizade, dá trabalho. Às vezes é preciso mesmo a gente desviar do nosso caminho, igual o bom samaritano. Às vezes é preciso a gente até empregar tempo e recursos nossos para cultivar uma boa amizade. Faz parte da caminhada. Mas a gente está tão magoado, tão decepcionado, tão cansado da vida. Deixa eu viver aqui sozinho mesmo. Sabe? Deixa eu viver aqui sozinho mesmo. Vou trazer mais problema para a minha vida. Mas o Evangelho, ele nos diz que uma boa amizade é um tesouro que a gente ganha do Senhor. É a boa amizade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10, vai dizer: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Quem é seu amigo? Quem é a sua amiga? Que lhe ajuda a levantar no dia que você cai. Ou quem é aquele amigo que você é essa pessoa que ajuda a levantar ele no dia que ele cai? Porque a amizade é essa troca. A gente não pode só esperar que o outro levante a gente tem que se disponibilizar para levantar o outro também. O Evangelho nos ensina a viver nos encontros. Que o Evangelho acontece nos encontros. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? E é onde eu tiver 2 ou 3 orando, eu estarei presente. Não. Onde eu tiver 2 ou 3 lendo a palavra de Deus, não, também não é isso. É onde eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, fazendo a minha vontade, ali as pessoas vão olhar e vão reconhecer que eu estou ali, que meus ensinamentos estão ali, que a minha palavra está ali. O Evangelho acontece entre nós. Entre nós. Como é bom a gente cultivar uma boa amizade. Jesus Cristo caminhava com a multidão, caminhava com 30, caminhava com 12, caminhava com 3 e inclinava a cabeça no ombro de um, de João. Quem é o teu João? Você é o João de quem? A gente precisa cultivar. Doutora Ana Cláudia diz que nessas experiências da vida que ela teve de cuidando de pessoas, ela diz que a amizade é algo que muda a história da vida da pessoa no finalzinho, no leito da morte. Que a gente não espere o dia da nossa morte, o funeral acontecer, para se arrepender de não ter cultivado pelo menos uma boa amizade na vida.
Que o Espírito Santo possa estar aí, trazendo à memória aquele amigo esquecido. Sabe, talvez hoje, quando sair daqui, você possa mandar uma mensagem para ele. Você possa marcar um encontro. Que você possa cultivar uma boa amizade. E essas amizades, às vezes, acontecem dentro de casa, tá? Não é só fora de casa, às vezes acontece dentro de casa. A gente não pode fechar essa definição de amizade só com pessoas de fora. Também com pessoas de fora, também com pessoas de casa. São amigos que Deus coloca na nossa vida. São amigos. Quinto, a dor da infelicidade, que é a escolha não feita. Quando eu li sobre isso aqui, sobre essa quinta dor, a dor da infelicidade, da escolha não feita, eu disse, isso aqui tem que entrar na pregação. Sabe por quê? Porque isso aqui é como se fosse uma mala. Pensa aí numa mala. O nome dessa mala é a dor dessa infelicidade, das escolhas não feitas. E coloca todas as outras aí dentro. Essa dor aqui, ela abraça todas as outras dores, todas as outras. São pessoas que dizem, eu gostaria de ter me deixado, de ter me permitido ser mais feliz na vida. Essa é a percepção tardia de que a felicidade, ela está no topo, sabe? É incrível como a gente aprende que a felicidade está no topo, né? Por exemplo, vai participar de um campeonato de atletas, o atleta ganha, né? Ele vai receber o prêmio, a felicidade máxima ali, onde é que ele sobe? No topo do pódio, né? Para receber. A gente aprende que é subindo na montanha, no topo da montanha que está a felicidade. Mas isso não é a verdade toda. Sabe, porque a vida, ela não se resume ao topo. A gente não pode viver a vida desejando viver essa felicidade que está lá no topo, porque depois que a gente chega no topo, a gente precisa descer para o vale novamente. E a nossa vida, ela não é uma constante subindo no topo, sempre subindo no topo. A vida da gente passa pelo caminho, passa pelo vale, passa pela subida. E a felicidade, ela está em contemplar a beleza do caminho, a beleza do vale, a beleza das dificuldades na subida. Ninguém fica lá no topo o tempo todo. E o topo, ele não está separado do vale. Tudo é uma coisa só. Tudo isso é a caminhada da vida, é a jornada da vida que faz parte da minha vida, da sua vida também. Assim como a vida, você não separa da morte, é tudo uma coisa só, vida e morte, alegria, né, felicidade e tristeza. Ninguém pode desejar ser feliz o tempo todo. Há tristeza, né? Ninguém pode viver eternamente. Tem a morte no meio do caminho. Ninguém pode desejar chegar só ao topo, porque tem um vale, tem a subida, tem um caminho aí para a gente fazer. E o Evangelho, ele nos convida a olhar para esse caminho e contemplar esse caminho. Mas a gente insiste em caminhar a vida dizendo, quando eu chegar no topo, vou ser feliz. Quando chegar lá no topo, eu vou fazer as amizades que eu quero fazer, né? Vai ter outras pessoas lá, eu junto todo mundo que chegou no topo, faço umas amizades bacanas. Quando chegar no topo, aí eu vou cuidar de algumas áreas da minha vida. Só que o topo, entende? É um tempinho da vida que a gente passa lá. A maior parte do tempo a gente passa no caminho. É no vale, é subindo para chegar no topo. Não faz sentido a gente só desejar ser feliz quando chegar no topo. Essa vida, ela foi nos dada por Deus e a gente não deve desperdiçar ela. Não deve desperdiçar. A felicidade também é marca registrada do reino de Deus na nossa vida. A doutora Ana Cláudia diz no livro dela que ela ouviu muitos e muitos e muitos testemunhos das pessoas arrependidas.
e dizendo: a felicidade estava tão próximo de mim, mas eu só consegui enxergar agora, quando eu não tenho mais tempo de vida. A felicidade estava no meu alcance, estava no caminho que eu estava fazendo, estava dentro de casa, com meu marido, com meus filhos, estava no trabalho que eu tinha, que eu estava reclamando o tempo todo. Mas eu só pensava na promoção, só pensava no outro trabalho. A felicidade estava posta diante de mim. Efésios capítulo 1 vai dizer que toda sorte de bênçãos celestiais já nos foi disponibilizada em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos já foi disponibilizada em Cristo Jesus. O que é que a gente mais está esperando? A gente está esperando outra e outra e outra bênção. Mas por que a gente não olha das bênçãos que já nos foi disponibilizada em Cristo Jesus? O ar que eu respiro, a vida que eu tenho, as mãos dadas com quem a gente ama, o sorriso de um filho, a contemplação da natureza, a fé, aprender a ouvir uma boa música que alimenta a alma. Essas coisas tudo estão no caminho, não está lá no topo, está no caminho. E a gente precisa olhar para o caminho e contemplar todas essas coisas. Em João, capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10, a resposta do Evangelho é bem clara. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu, disse Jesus Cristo, vim para que tenham vida e a vida plenamente. O Evangelho nos dá essa certeza de que Deus deseja plenitude na vida da gente. E toda sorte de bênçãos celestiais já nos foi disponibilizadas a mim e a vocês em Cristo Jesus. Ele nos ensina que a vida abundante começa aqui e agora, já, hoje. Aí, do ladinho de quem você está, com a vida que você tem. Ele nos ensina que é no caminho que a gente encontra a felicidade. Porque é no caminho que a gente dedica a vida ao próximo. Clóvis de Barro Filho vai dizer que o filé mignon da vida, aquilo que faz a vida valer a pena mesmo, é a vida dedicada ao próximo. E ele diz na palestra dele que a gente deve seguir os passos de Jesus. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como ele sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O Evangelho nos ensina tudo isso. É o básico, mas é o básico que funciona. Portanto, que a gente esquece do básico e vai correr atrás de tantas outras coisas que a gente não consegue alcançar. Igual os cavalos correndo atrás do coelhinho. E essa é a verdadeira adoração a Deus. A vida dedicada a outro. E não é lá no topo que a gente aprende isso. A gente aprende no caminho, encontrando pessoas, ressignificando muita coisa na vida da gente. Na primeira pregação que o Debrando fez à noite, ele mostrou o testemunho de Felipe Pucci e de alguém que disse que diante da morte, de um diagnóstico de morte, todos os outros problemas da vida perdem sentido, só aquilo tem valor. Não é isso? Diante de todos os problemas que você está passando, e eu não estou diminuindo nenhum deles, mas se você soubesse que só tem uma semana de vida, eles importariam? Ou você ia desfrutar o caminho, o vale? Meus irmãos, minhas irmãs, a morte é sim um dia para se viver. Porque ao olharmos para as dores do fim, somos convocados a mudar o nosso hoje, a mudar a lente que a gente enxerga a vida, a deixar muita coisa para lá também, sabe? Porque às vezes de um probleminha a gente faz uma confusão séria demais, não é não? A gente aprendeu a problematizar as coisas da vida, e até a coisa boa que acontece, a gente tenta problematizar e questionar, e para com isso.
Olha para o amor de Deus na tua vida e vai viver feliz. E vai viver feliz. O apóstolo Paulo nos ensina tanto isso, né? Preso lá na mamorra, preso feliz da vida, louvando a Deus. Interessante essa cena do apóstolo Paulo, onde ele aprende que é no caminho que mora a felicidade, e a felicidade está na identidade com Cristo, e na prisão ele começa a louvar a Deus, e o texto bíblico diz que há um terremoto ali grande, e as correntes se soltam dele. Assim, é lindo essa história, mas um terremoto, acho que a parede deveria cair, o teto deveria cair, alguma coisa desse tipo, né? E o apóstolo Paulo fugir, mas as correntes soltarem. Quando a gente aprende que a felicidade está no caminho e que tem tudo a ver com a nossa identidade com Cristo, da gente não desperdiçar o tempo, sabe, da gente dizer a verdade em amor. E esse louvor a Deus que acontece de forma prática da nossa vida, não somente nos louvores cantados em ambientes assim, mas demonstrado na relação com as pessoas. O sobrenatural acontece também nas nossas vidas, assim como aconteceu lá com Paulo, e correntes são quebradas. Correntes são quebradas. E o interessante nessa cena é porque o carcereiro já ia se matar. Porque se o prisioneiro fugisse naquela época, o carcereiro pagava com a própria vida. Então, antes que os romanos pegassem ele e fizessem tortura com ele, eu vou logo me matar aqui. E o apóstolo Paulo chega e diz: ei, vai fazer o que com essa espada? Não, não, a gente não vai fugir não. Fica quieto aí, a gente vai ficar aqui mesmo. Quando a gente aprende a caminhar, desfrutando da beleza da presença de Deus, sabe, daquilo que a gente já construiu na vida, as nossas prioridades, elas mudam. Os nossos valores mudam. E a gente deixa de correr, de correr atrás dos tesouros dessa terra, de correr atrás daquilo que passa pelos dedos. A gente para de correr atrás de coisas que a gente não vai levar no caixão. A gente para de correr atrás de coisas que nos afasta do caminho e de arrependimentos profundos no fim da vida da gente. Porque a gente aprende o que é essencial na vida.